Alô, alô, aqui é Eduardo Fernandes e esse é o Mono Estéreo. E o assunto de hoje é de novo um filme que está passando no MUBI chamado Crossing. Esse filme é de um diretor sueco chamado Levan Akin. Um adendo antes da gente começar é que eu não imaginava que o Mono Estéreo fosse ser um podcast que ficasse comentando tanto sobre cinema, mas eu estou percebendo que nesse momento da mídia, da social media, essa decadência que está acontecendo aí do discurso na internet e esse cansaço de frequentar ambientes digitais, o cinema tá meio que sendo a coisa que está servindo como um pouco de alívio. Em especial tem conexão com esse tipo de filme como Crossing, que é um filme que se passa em Istambul, na Turquia. O diretor desse filme, o Levan Akin, ele é sueco, mas ele tem uma grande conexão com a Geórgia, que fica ali perto, na Turquia, e tem uma linguagem, um estilo ali bastante interessante, mas no fundo, é um filme sobre expatriados também, porque ele se passa no primeiro momento na Geórgia e depois ele acaba indo para Istambul, na Turquia. E o que acontece aí? Qual que é o enredo do filme? Uma senhora de uns 60 e poucos anos aparece nessa cidadezinha do interior da Geórgia, dizendo que está procurando pela sobrinha que supostamente moraria ali naquela região. Nesse mesmo local mora um rapaz ali, provavelmente ali por volta dos 17, talvez 18 anos. Esse moleque foi abandonado pela mãe e ele meio que vaga ali por aquele lugar sem ter muito profissão ou uma vida muito estruturada. E ele, ouvindo a necessidade dessa mulher de 60 anos, que está procurando a sobrinha, ele acha ali um jeito de conseguir que essa mulher acredite que ele tem o endereço dessa sobrinha, que estaria em Istambul, e dessa forma ele faz um arranjo ali com a mulher que levaria esse rapaz para Istambul, pagaria ali a passagem dele, faria um arranjo de modo que ele pudesse chegar lá em Istambul junto com ela e achar essa parente. A verdade é que o rapaz não tem nenhuma informação sobre essa mulher, mas ele aproveitou ali esse momento para dar o pé fora dessa cidade e tentar a vida num outro lugar. A tia parece que não acredita muito no rapaz, mas na verdade ela também está ali numa situação que ela está se sentindo meio sozinha, não sabe nem de onde começar a procurar informações sobre a sobrinha, então meio que ela aceita um pouco essa situação com o rapaz e aí começa aqueles momentos de teste, né? Como você conhece uma pessoa nova, essa tia se mostra como uma pessoa muito fechada e meio rígida e o garoto tentando se aproximar e tal. E você vê que é ali uma dança de teste dos dois se conhecendo e tentando estabelecer uma relação de confiança um com o outro. O grosso do filme é exatamente isso, a gente vendo a relação entre essas duas pessoas e esse processo de desabrochar da mulher, dela se abrir e mostrar quem ela é e começar ali a se relacionar melhor ali com o rapaz, que vai ter ali, na verdade, vai se estabelecendo aos poucos uma relação um pouco de mãe e filho com o rapaz. Isso só já seria bastante bonito de ver como essa coisa acontece num contexto estranho como esse, viajando para a Turquia, entrando numa cultura na qual a mulher não fala turco, o rapaz tem um pouco mais de flexibilidade, então ele fala um pouquinho de turco e ele fala um pouco de inglês, então ele acaba realmente ajudando a mulher a se virar um pouquinho na situação de estar nesse outro país aí. Mas tem um detalhe bastante importante que eu não falei até agora. Essa sobrinha que supostamente desapareceu, ela é uma mulher trans. Quando os dois saem da Geórgia e vão para Istambul, começa uma segunda história ali, uma história paralela àquela história que a gente está acompanhando até agora, que é a história de uma outra mulher trans, de uma mulher que é supostamente uma advogada e começa a mostrar ali um pouco o dia a dia dela, primeiro tentando se consolidar juridicamente como mulher e depois ali o dia a dia dela, os encontros que ela tem com as pessoas e tal, e como ela se vira
ali naquele ambiente de Istambul. Obviamente, a gente, como está treinado a assistir filmes, a gente logo imagina que essa seria a sobrinha dela e que em algum momento eles vão se encontrar. Eu não quero falar nada por conta de spoilers, mas eu sugiro que você abra sua mente para surpresas. Então, com esse cenário todo formado, a gente começa a perceber um dos outros personagens principais dessa história, que é a própria cidade de Istambul, e em especial o lado mais, vamos dizer, underground de Istambul, que a gente vai entrar ali no ambiente das mulheres trans, e isso para muitas pessoas poderia significar que a gente vai entrar num ambiente de drogas e criminalidade e todas essas coisas que o cinema de modo geral mostra pra gente. Mas o que a gente vê aqui nesse filme é um ambiente de colaboração e um ambiente realmente um ambiente paralelo e uma família mesmo estendida que existe nesse local de Istambul. É como se fosse um bairro no qual existem muitas mulheres trans e como se fosse um prédio no qual muitas delas moram juntas e se ajudam e vão enfrentando ali situações locais como, por exemplo, o abuso da polícia e preconceitos de turistas ou coisas que vão aparecendo por ali. E essa é uma das virtudes principais desse filme. Em momento nenhum ele vai entrar para a ideia de mundo cão. Ele vai mostrar um ambiente que é um ambiente assim, que não é de classe média comum e é ligado, vamos dizer, parecido com a periferia de São Paulo, de uma grande cidade. Ele vai mostrar a especificidade de o que é viver ali nesse lugar da Turquia, as belezas, a música, a comida, os becos, as construções antigas. Ou seja, o personagem ali também é bastante a cidade de Istambul, e em especial esses lados que não são muito intuitivos da cidade de Istambul. Porém, nunca descamba para uma coisa de violência barata ou de estereótipo muito grande, pelo menos estereótipo que eu consigo captar sendo um homem hétero branco que tem a história de vida que eu tenho. Pelo contrário, o filme fica o tempo todo dando essa dica. Você não acha a família que você está procurando, mas você encontra outras famílias ao longo do caminho. E essas famílias, esses momentos de grande intimidade, de grande companheirismo, eles passam rápido, de modo geral, a gente não consegue reproduzir eles depois daquele momento que eles acontecem com intensidade, mas eles são muito fortes, eles são muito transformadores. O que esse filme ativou em mim? Ativou em mim um pouco essa história do imigrante, da pessoa que vai para outro lugar, da pessoa que está em constante movimento ou que saiu do conforto de uma sociedade que ela viveu por muito tempo. Quando você vive num lugar por muito tempo, acontece que você acaba desenvolvendo uma identidade ligada àquele lugar. As pessoas olham para você, elas dizem assim, aquela pessoa funciona assim, ela é assim, ele se comporta desse jeito. E existe tanto uma tentativa sua de se manter dentro daquela identidade, porque muitas vezes essa identidade é alguma coisa que te serve para alguma coisa, você tira vantagens daquilo, como também existe um lado de que você fica, às vezes, parece uma coisa claustrofóbica, como se você não conseguisse mais sair daquelas coisas. As pessoas vão mandando para você sempre aquele feedback, aquelas situações que vão reforçar uma identidade que elas já têm de você e que você acaba se transformando mais naquilo mesmo, você se conforma com aquela identidade. Então, uma viagem, sair do seu lugar comum, ela é uma experiência de uma certa forma libertadora, porque é como se passasse uma borracha em tudo, uma tábula rasa, ninguém te conhece, então você está numa situação que você pode ser diferente, você pode se dar o luxo de até mesmo descobrir como é que você funciona quando você não tem aquela identidade que já está tão consolidada por anos dentro daqueles relacionamentos e espaços no qual você vive durante muitos anos. Tem uma frase no filme que é dita: a Istambul parece que é um lugar onde as pessoas vão para desaparecer. Mas, pelo filme, dá para ver também que é um lugar onde as pessoas vão para se reconstruir. Então,
durante todo o filme a gente vê que não é fácil, mas Istambul acaba sendo ali um lugar onde as pessoas descobriram um ambiente de algum tipo de segurança para viver a identidade que elas têm e seguir aquilo que elas acham que é o mais importante para elas, em termos de estilo de vida, em termos de cotidiano, em termos de valores e tudo mais. Esse filme também tem uma série de outras coisas que aparecem paralelas, assim, parecem como se fossem detalhes, mas elas são incrivelmente interessantes de ser observadas, como, por exemplo, a relação das crianças com o ambiente turístico e como também as crianças vão se virando para ter dinheiro, para conseguir viver ali naquele lugar. Todo mundo parece um tanto abandonado, assim, parece que não tem muita família específica, mas as pessoas cuidam uma das outras. Por exemplo, tem um moleque mesmo, assim, tipo criança, talvez 8, 9 anos, eu não sei, que ele fica na rua, em Istambul ali, tocando um instrumento de cordas tradicional deles, tipo como se fosse um violão, e cantando músicas e indo de mesa em mesa e fazendo aquela coisa. E esse rapaz, ele cuida de uma menina menor. A gente ali não sabe exatamente qual que é a relação entre os dois, em termos de se são irmãos ou alguma coisa assim, mas, ou pelo menos eu me lembro disso, mas ele cuida da menina. E aí você vai vendo que são essas redes de um cuidando do outro, porque lá pra frente do filme acaba que a tia e o rapaz, elas se encontram com a mulher trans advogada. E aí vai se estabelecer uma outra relação de cuidado. As pessoas vão realmente começando a desenvolver outra coisa ali. E mais e mais e mais você vai entrando naquela sociedade ali de Istambul, nesse lugar, desse bairro das mulheres trans, e você vai descobrindo outras relações de uma pessoa cuidando da outra e como que isso se expande ou contrai conforme você vai tendo acesso mais profundo a essa sociedade. Conforme você vai ganhando poderes e confiança para entrar nesses lugares, as informações vão sendo reveladas e você vai vendo como essa rede de cuidado mútuo é estabelecido dentro desse local. E vendo filmes de outras nacionalidades, em especial esse do Crossing, a gente vai ter um pouco mais de familiaridade, a gente vai sentir que a gente conhece um pouco o que está acontecendo ali e vai ter essa noção de como as redes de cuidado mútuo se estabelecem dentro dos espaços urbanos, em especial esses espaços que são extremamente empacotados, está todo mundo muito junto um do outro e vivendo no mesmo lugar. Então é isso aí, o filme é de 2024, Crossing, de Levan Akin, espero que seja essa a pronúncia correta do nome do diretor. Um filme bastante bacana que está passando atualmente no MUBI, certo? Então esse foi o Monistério de hoje, até a próxima, quando der.